Fala galera, estamos de volta aqui no canal do Rockstone para falar de mais um resultado desastroso para o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor tropeçou diante do Goiás, foi 1-1. O time segue na lanterna absoluta da competição com 6 pontos ganhos. Não foi dessa vez que o time do técnico Juan Pablo Vojvoda conseguiu a sua primeira vitória diante do seu torcedor como mandante. Tinha tudo para conseguir. Enfrentou um Goiás praticamente desfigurado, sem muitos jogadores titulares. Goiás que está comemorando como se fosse uma vitória, e com razão, porque de 2 partidas fora, venceu o Botafogo, conquistou 3 pontos, e agora conquista mais um. Volta para Goiânia para enfrentar o Ceará no final de semana, com 4 pontos conquistados. Claro que não vai pensar em tropeçar em casa, mas fez aí uma boa excursão ao Rio de Janeiro, e a Fortaleza voltando com 4 pontos aí ganhos. O time do técnico Jair Ventura, que todo mundo sabia, né? Vinha para se defender, vinha para jogar por uma bola, vinha para jogar em cima dos erros do adversário, como tem feito o time do Goiás nesse momento, e ainda mais muito desfalcado, né? Muitos jogadores não acompanharam a delegação, estiveram em campo contra o Botafogo, outros já estavam fora, mas eram titulares também. A gente pode destacar aí o Apodi e o jogador Nicolas, jogadores do ataque, titular do Goiás, por contusão, fora, né? Mateuzinho também por contusão, esse não joga mais esse ano, rompeu o ligamento do joelho e também foi desfalque, né? Além desses aí, o Caio Vinícius suspenso e o Elvis, né? O Elvis, o meia, principal articulador de jogadas do time, e o cara da bola parada, cobra falta, cobra pênalti também, não veio acompanhando a delegação do Goiás. Muitos problemas, mas ainda assim o Goiás conseguiu segurar o Fortaleza, do Vojvoda, que veio com uma estratégia diferente, tinha que ser, né, diferente do jogo contra o Flamengo, que o protagonista seria o Flamengo, e o Fortaleza necessitaria de ser protagonista nesse jogo, porque está na última colocação, e o Goiás sabia disso, né? O Goiás é aquele time, né, que se defende bem, com a linha de 5, às vezes de 7, né, e procura atrapalhar o que puder o adversário. E a estratégia do Vojvoda funcionou bem no primeiro tempo, né? O Fortaleza perdendo chances, criou oportunidades. Alguns atletas ali que a gente até não apostava que pudessem jogar estavam presentes como titular. O Landázuri é um, né, que eu não confiaria, mas embora não tenha comprometido no jogo, mas ganhou aquela moral, né? Fez um partidaço contra o Flamengo. Então o Vojvoda acabou apostando aí no Landázuri para fazer aquele papel do Tinga. Perdeu uma oportunidade daquelas no primeiro tempo, né? Na hora que o Moisés, ao invés de tentar a finalização, né, tem hora que ele faz as coisas ao contrário. O Moisés, às vezes, quer ser individualista, esquece que o futebol é coletivo. E dessa vez, não. A bola era para ele finalizar, e ele perdeu o tempo da bola, eu acredito, e tocou para o Landázuri, que estava livre para tentar. Só que o Landázuri, todo mundo sabe que o forte dele é a marcação, é o jogo defensivo. Mas estava ali, se apresentou e acabou tocando para ele perder ali uma chance daquelas que não se perde. Benevenuto saiu contundido do jogo no segundo tempo, né, e o Sebadios entrou ali no posto do Tite. No começo do jogo, o Tite foi poupado, estava no banco de reservas. Felipe retornando ao time, jogando ao lado do Hércules, que também estava retornando à equipe titular. Até esperava o Zé Wellison ser dado uma continuidade para ele como titular. O jogo até se apresentou no primeiro tempo para as qualidades do Zé Wellison. O Hércules teve a vontade ali para chutar de longe, mas errou o alvo. O Zé Wellison poderia ter acertado o alvo algumas vezes. O Goiás, que tem um excelente goleiro, o Tadeu, que fez defesas importantes no primeiro tempo. Nós tivemos o meio campo aí com o Lucas Lima, né, que teve uma atuação discreta. No primeiro tempo ele fez uma jogada perigosa, um arremate de longa distância, que deu trabalho para o Tadeu fazer a defesa, mas no segundo tempo desapareceu também, né? Apareceu um fantasma em campo, foi até substituído. Lucas Crispim está bem distante de ser aquele Crispim do ano passado, aquele jogador importante ali pela esquerda, aquele jogador mais técnico. Eu sou um cara que defendo, né? Cobro ele como titular. O Vojvoda resolveu dar essa oportunidade para ele, mas parece que o Crispim tem um problema físico, né? Não está bem fisicamente, estava morto dentro de campo. O Vojvoda ainda assim deixou ele até o final do jogo. Não estava bem, não está bem fisicamente, a fase técnica parece que não é boa. Não sei se foram as contusões no início da temporada que atrapalharam a preparação do Crispim para essa temporada 2022. Não está rendendo legal, não está rendendo bem. Justifica o Capixaba no lugar dele, é um jogador muito irregular também. Aí que eu falo que
o Fortaleza montou muito mal esse elenco, graças à sua comissão técnica em conjunto com a diretoria, né? Contratou mal, contratou Landázuri, um jogador que não dá para confiar, apesar de não ter comprometido hoje, mas é um atleta que poderia render mais, né, ali para querer jogar como ala, né, e você vai contratar um jogador com características defensivas para tentar colocar ele no lugar do Tinga, que é um jogador que tem características ofensivas e muitas das vezes ajuda o Fortaleza marcando gols, criando jogadas, dando assistência. Não dá, né, para confiar no Landázuri nesse aspecto, para fazer o papel do Tinga. Falando em Tinga, esse também faz muita falta. O Tinga de 2021 está bem diferente desse 2022, que tem sofrido muitas contusões. Na zaga também a gente tem o Sebadios, que é um jogador que eu defendo que tem muito futuro, vejo qualidade nesse jogador. Mas jogador de 20 anos, para jogar uma Série A, ainda é estrangeiro, para se adaptar ao futebol brasileiro, eu acho que o Fortaleza também deu mole nesse aspecto. Era para ter um zagueiro mais pronto para jogar, para ficar revezando ali com o Benevenuto, com o próprio Tite, com o Tinga. Não tem, né? Então o garoto tem que ser jogado aos leões mesmo, né? Literalmente, né? Ora o cara está na direita, tentando fazer o papel ali do Tinga, ora o cara está na sobra ali, fazendo o papel do Benevenuto, que saiu contundido, e ele passou a fazer esse papel, começou jogando pela esquerda, e depois foi fazer o papel do Benevenuto, que saiu machucado. O Tite entrou para fazer ali a esquerda da defesa do Fortaleza, e o cara não consegue se encontrar justamente por isso, que todo jogo ele está numa posição diferente, ele não tem experiência para isso, né? Primeira vez que está no Brasil, tem 20 anos, então o Fortaleza, na minha opinião, deu mole nesse aspecto. Como o Moisés no ataque, às vezes faz a diferença. Hoje é o principal atacante do Fortaleza, mas também não tem experiência na Série A. O Fortaleza jamais poderia deixar um jogador como ele ser o principal jogador do meio campo. Assim como no meio campo também o principal volante é o Hércules. Tem qualidade? Tem, mas é um jogador muito jovem ainda, muito verde. Não dá para ser também o principal volante do Fortaleza, o Hércules. É por isso que eu digo, né? São reflexos de um elenco mal montado. A gente culpa aí o treinador e, evidentemente, também a diretoria, que esses têm participação especial na montagem desse elenco. Quem que monta? Não é a torcida, são esses que contratam. O treinador que avalia a contratação e o dirigente que vai lá e contrata. Então, esses têm que ser cobrados. Estão esperando aí, com certeza, a janela de transferência abrir, mas até lá tem muitos jogos. Fortaleza não consegue sair da zona de rebaixamento, não consegue uma boa regularidade, justamente por esses problemas. O Romero voltou ao time titular hoje. Era um jogo também para a gente imaginar que podia sobrar alguma bola ali na defesa, mas uma defesa muito fechada como a do Goiás, e o Romero ele precisa daquele curto espaço para finalizar. E o Goiás muito fechadinho, iria dar muito ruim para o Romero. Mas também não tem grandes opções, né? Colocar quem? O Robson, um jogador que você confia nele, fez uma boa partida contra o Flamengo, mas fazia quanto tempo que ele não jogava bem? Merecia uma sequência? Poderia merecer, mas o Vojvoda optou em colocar o titular Romero, colocar o ataque titular Moisés e Romero. O Robson entrou no segundo tempo e não acrescentou absolutamente nada. O time caiu de produção, o Goiás foi fazendo as suas mudanças, o Jair Ventura fez uma boa leitura de jogo e foi colocando jogadores ofensivos, porque o Fortaleza não caiu de produção, não conseguia mais atacar o Goiás. Então o Goiás, percebendo isso, tentou ir para cima e acabou se dando bem, né, indo para cima do Fortaleza, né, colocando ali jogadores no ataque, e acabou encontrando o seu gol de empate com o Pedro Raul, que já havia marcado 2 gols na vitória de virada contra o Botafogo, e numa jogada de lateral, né, jogada primária, né, a defesa tricolor, ali foi uma falha coletiva, né, não vou nem colocar o goleiro não, quase coletiva, porque o goleiro não vou colocar a culpa no jogador Marcelo Boeck, né, foi um tirombaço de longe, uma felicidade ali de primeira, pegou na área de uma cobrança de escanteio, deu mole ali o Pikachu e também o Sebadios no lance, que deixou ali o Pedro Raul à vontade para finalizar. Aquela altura do campeonato, o jogo já se encaminhava para o final, placar perigosíssimo, o Fortaleza não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo foram poucas chances criadas e o volume de jogo do Goiás acabou crescendo na segunda etapa, justamente justificando esse empate do Goiás no finalzinho, né, na apagada das luzes, ali arrefecendo ali o calor da torcida tricolor que estava jogando com o time, e depois aquele semblante de preocupação do torcedor, que é muito pertinente, né? O time que não consegue vencer um Goiás desfalcado, um Goiás que vem para se defender,
Então é algo mesmo assustador, né? Não sabemos qual será o futuro do Fortaleza nessa competição. Precisa contratar urgentemente, mas eu alerto para o seguinte, né? O Fortaleza precisa sair o quanto antes, porque ficando na lanterna, eu fico imaginando qual é o bom jogador que vai querer jogar em um time que está ali nas últimas colocações. É complicado você pensar nisso, né? O Vojvoda hoje também, nas mudanças, foi muito mal. Redescobriu o Igor Torres, né? Fazia muito tempo que o cara não jogava, e você imaginava que o Igor poderia entrar e acrescentar alguma coisa nesse ataque. Terminou o ataque com o Igor Torres e Robson, né? Um erro, né? Um jogo que o Fortaleza precisava garantir uma vitória, e colocar um jogador que há bastante tempo não joga, sem ritmo de jogo. Então, se a estratégia do Vojvoda, ele foi muito bem contra o Flamengo, nessa ele foi muito mal. O Igor, inclusive, perdeu algumas jogadas ali que redundaram em contra-ataques do Goiás, como exemplo do próprio Moisés, que no primeiro tempo também atrapalhou o Fortaleza, perdendo ali bolas bobas no ataque e propiciando um contra-ataque do Goiás. Então, são essas observações que nós fazemos nesse jogo, né? O Vojvoda errou nas substituições e o Jair Ventura acertou nas mudanças para que o time do Goiás pudesse crescer no jogo e buscar esse empate. Mais um alerta dado aí para o Fortaleza, que vai jogar ainda em casa como mandante. Na próxima rodada, 11ª rodada, o Tricolor enfrenta o Atlético Paranaense do técnico Luiz Felipe Scolari, time que está ali entre os primeiros colocados, vem fazendo uma grande campanha, uma equipe forte, né? O Fortaleza não venceu aí um Goiás desfigurado, e agora vamos esperar, né, as coisas do futebol darem certo para que o Tricolor possa vencer, enfim, a primeira diante do seu torcedor. Há essa necessidade quanto antes, né? A sequência não tem jogo fácil, né? Fortaleza vai enfrentar aí na sequência o Avaí fora de casa, é um adversário que está ali próximo à zona de rebaixamento, e depois recebe o América Mineiro. Mas primeiro tem o Clube Atlético Paranaense no domingo às 7 horas da noite pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado ruim, péssimo para o Fortaleza, né? 1-1, empatou com Goiás, Pikachu marcando para o Tricolor, e o jogador Pedro Raul marcando para o time do Goiás, né? Só um detalhe final, né? O Fortaleza realmente foi prejudicado no primeiro tempo pela arbitragem. Um pênalti em cima do Pikachu foi deixado de marcar. O árbitro da partida estava em cima do lance, não marcou a penalidade. A arbitragem de vídeo ali solicitou que ele, recomendou, aliás, que ele fosse ao vídeo para tirar a dúvida, e que acredito que para quem está lá no vídeo, comandando a arbitragem de vídeo, ficou convencido que aconteceu a penalidade, que ela existiu mesmo. Mas ainda assim o árbitro do jogo preferiu não dar a penalidade. Mas também não dá para ficar reclamando da arbitragem, não. O Fortaleza não fez por onde matar o jogo, ainda deu bobeira no final. E quem garante que o jogador iria cobrar o pênalti e bater? Aí o torcedor entra, mas tem que marcar. Também acredito que teria que marcar a penalidade. Mas não adianta ficar chorando todo jogo por conta de arbitragem, não. Eu me lembro do discurso no pré-jogo do jogador capixaba, que não foi utilizado. Não com essas palavras, mas ele disse praticamente que os jogadores sabem que não vão ficar nessa posição aí na tabela e que a qualquer momento podem reagir. Esse tipo de discurso não tem que existir no elenco do Fortaleza. Eu espero muito que só o capixaba pense dessa forma, né? Porque a coisa o caldo está entornando, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis no momento em que o Tricolor não consegue uma boa regularidade de vitórias dentro da competição. Venceu o Flamengo, né? Todo mundo bateu palmas, porque é complicado vencer o Flamengo no Maracanã, ainda mais com um elenco forte daqueles, mas não conseguiu vencer a fraca equipe do Goiás, que veio muito desfalcada jogar pelo empate. Então, mais uma lição a ser aprendida aí pelos jogadores do Fortaleza e pela própria comissão técnica, que falhou também na hora de mudar o time no segundo tempo. Valeu, galera, se inscreve no canal, de graça, você não paga nada, dá essa moral aí, e também deixa sua curtida, esmaga aí o like, que vai nos ajudar bastante para que o nosso vídeo possa chegar para outras pessoas que acompanham aqui o canal do Rockston, então vão passar a acompanhar quando esse vídeo chegar até elas. Então, curte aí o nosso vídeo, espalha para geral o canal do Rockston. Valeu!